Oi gente, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer organizadores para dar aquela arrumada na casa com caixas de papelão. Eu fiz esses daqui para colocar na minha lavanderia, que a minha lavanderia está sendo organizada finalmente. Então eu resolvi compartilhar com vocês como eu faço com as caixas de papelão. Tem vários modos de fazer essas caixas forradas e então eu vou mostrar o jeito que eu fiz. Eu tenho várias técnicas que eu faço e eu vou mostrar pra vocês essa que eu fiz, que é igual essas daqui, ó. Nesse tamanho, ela é forrada por dentro também. Aí eu vou explicar tudinho pra vocês agora como fazer. Eu vou fazer com cola quente porque essas aqui eu fiz costuradas. Mas o que aconteceu? Esse tecido eu comprei de promoção porque já, como era para fazer as caixas para minha lavanderia, eu não quis gastar tanto. Só que ele é muito fino e esgaçou um pouco. Na hora de costurar, é um dos segredos para você fazer a sua caixa é esticar bem o tecido. Você tem que esticar o máximo que der. E aqui, ó, ele ficou um pouco esgaçado porque o tecido não tem boa qualidade. Então, mas como é uma lavanderia, eu não me importei e deixei assim mesmo. Mas se você quiser usar um tecido resistente, eu indico para você o Gurgurão, que é este daqui. Ele é um tecido super resistente e o preço é em conta, se você não quer gastar muito. Ou você usa o Oxford, que é um tecido bom também. Essa aqui que eu fiz para colocar as roupas limpas depois que sai da secadora ou do varal, é uma caixa maior. As caixas que eu tenho preferência é as caixas da Unilever e as caixas da Nestlé. Elas são muito fortes, gente. Você deixa a aba pra dentro e cola, ela parece uma caixa de madeira, de tão resistentes que elas são. Aí eu bordei aqui, né? Coloquei uns detalhes em taxinha. E aqui tem os detalhes das taxinhas que eu coloquei pra dar um charme nessa alça. Tem esses riscos aqui rosa, mas foram as marcações que eu fiz pra saber onde que eu ia colocar a alça antes, né, de colocar na caixa. Então, eu queria mostrar pra vocês que quando o tecido é grosso, o acabamento embaixo você faz com o próprio tecido. Puxa, como eu vou puxar dessa outra, puxa todo o tecido pra baixo, cola e depois com o próprio tecido, ó, que esse Gurgurão ele é bom. E eu fiz o acabamento embaixo, sem precisar de papelão nem nada. Ele já deu um acabamento bom. Essa caixa aqui que eu vou fazer agora com vocês, eu quero mostrar pra vocês que eu fiz o fundo assim, ó. Eu já colei ele, colei nas laterais. E ele é um pouquinho diferente, que aí já temos o fundo pronto. E eu vou fazer agora a parte da forração da caixa. A primeira coisa que você tem que ter é a medida. Então, a medida é assim, ó. Eu meço com tecido, você pode medir com... Peraí que tá virado. Você pode medir com a fita métrica, se você acha mais fácil. Eu meço assim, ó, eu meço primeiro toda a volta da caixa. Eu vou colocando o tecido. Ó. E no caso aqui que eu coloquei essa faixinha, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu medi a caixa, né? Quando chegou nessa beiradinha aqui, eu medi toda a caixa e toda a volta. Ó, que nem tá aqui, ó. E vou puxar bem. Como já estava medido, né? Então tem que automaticamente dar certinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou puxar bem. Eu vou colocar aqui um alfinete. Eu vou puxar mais ainda. Ela tem que estar bem espichadinha, que é o que deixa ela mais bonita. Outro alfinete aqui. Aí aqui, o que eu fiz? Quando eu tava medindo, eu cheguei aqui, medi essa parte, né? Toda ela. Aí a gente mede a parte de dentro também, certinho, até que passe um pouco, né? Porque a gente quer... Tanto que aqui eu coloquei uma emendinha pra ir até o fundo bem certinho. E aí, quando
como eu queria colocar essa barrinha para ficar mais bonitinho, depois que eu tinha medido, aqui você não se importe que ela passou um pouquinho, depois a gente vai dobrar. Quando eu medi, eu já deixei esse excesso aqui de propósito. Eu peguei o giz e passei na bordinha, né? Passei o giz em toda a borda dela já medida, passei o giz. Como esse tecido aqui ele é sintético, ele não dá pra passar. Se fosse um tecido de algodão, eu ia medir com alfinete e depois ia passar o ferro, né? Passar com o ferro direitinho. Eu passei o giz em toda a volta, tirei daqui e onde tinha um risquinho era a bordinha, eu apliquei esse tecido e fiz essa bordinha. Então agora, por isso que ele já tá costurado aqui. Porque aí, a mesma coisa eu fiz aqui na frente, ó. Depois que já tava medido a parte de trás, ó, que eu vim medir, isso que eu tô fazendo com vocês, eu já havia feito antes com o tecido inteiro, quando eu tava cortando. Aí tava tudo medido, certinho, eu risquei com o giz na frente, bem na frente, ó. Peguei esse tecidinho que eu recortei pra fazer o puxadorzinho e costurei. Que eu tinha marcado com giz aqui. Aí pra ficar certinho. Aqui, ó, vocês podem ver, tá mais pra lá do que pra cá, porque eu ainda vou acertar ele antes de colar direitinho. É porque eu tô mostrando pra vocês, né? Agora eu vou... Dá pra ver aqui que eu colei a parte de baixo pra lá, né? Dei uma coladinha e depois dobrei a outra parte e colei por cima, com cola quente. E espichei o máximo que eu pude. Não espichei muito, porque olha que dá pra ver que o tecido tá esgaçando, então não dá. Então já é uma boa dica pra vocês, se vocês quiserem fazer essa forração de caixa, compre um tecido bem resistente. Agora eu vou colar toda a parte de dentro aqui, ó. Lá no fundo, ó, eu vou passar cola quente, ó, e vou... Aqui por dentro você não precisa se preocupar muito, porque vai um acabamento, né? Deixa eu passar de novo que eu vou dar mais uma espichadinha, ó. E vamos colando, vamos passando a cola e vamos colando lá no fundo, ó. E vamos fazer isso em toda a volta, ó. Aí colei toda por dentro, ficou assim, toda ela colada lá embaixo no fundo, com a bordinha aqui, ó, sem puxar muito pra dentro, né? Ficou bem certinha. E aí, pra fazer o acabamento, eu peguei uma folha de papelão, pode ser o papelão que você tiver em casa, forrei com o mesmo tecido, pode ser com outro tecido, não precisa ser com o mesmo também, porque vai ficar pra dentro, não tem importância. E vou colar no fundo, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu vou botar aqui, ó, que eu já tinha, né, medido antes, e aí vai ficar assim, ó. Agora eu vou mostrar o acabamento final, que é a parte de baixo. Como a gente deixou pro fim essa parte, então agora eu vou virar a caixa, né? E vou começar a fazer o acabamento final. Se tiver uma parte em excesso de tecido, eu posso cortar, né, um pedacinho aqui, só tem uma beiradinha. Aqui. Esse fio. E vou começar a dobrar aqui, ó. E vou começar a colar aqui no fundo, ó. Assim, ó. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Dobrar, passar cola, dobrando e colando assim, ó. Vou ir dobrando e vou ir colando. Passando mais a cola. Dobrar e vou colar. E eu vou seguir fazendo assim até o final. No canto a gente dá aquela quebradinha, né? Aqui o quanto for necessário, ó, para acertar o canto. Dobramos de novo, ó, e seguimos colando. E eu vou seguir colando até o fim.
acabei o acabamento da parte de baixo, que é a finalização, né? Então ficou assim, ó. Olha só, ele fica assim e a caixa toda prontinha. Mas se você for fazer, além das dicas que eu dei pra você, consiga uma caixa bem resistente, uma caixa que seja bem forte, que você vai poder trabalhar ela bem à vontade, puxar bem, porque o segredo é o tecido bem esticado. E se a sua caixa tiver alguma mancha, alguma marca que seja escura e o seu tecido for claro, use um TNT no fundo, forre ela com TNT primeiro, nem que seja só na volta por fora. E depois use o seu tecido, que você não vai ter problema nenhum e ela vai ficar como se fosse uma caixa de madeira. Entendeu? E outra coisa que eu iria mostrar pra vocês é esse fundo aqui que eu fiz, ó. Esse foi o primeiro fundo. Eu simplesmente deixei tecido sobrando, puxei tudo que deu pra baixo, aí ficou um meio aparecendo na caixa de papelão, né? Eu recortei este pedacinho de papelão, forrei com esse outro tecido, que poderia ter sido no mesmo, e colei no fundo. É um modo também de você fazer um acabamento no fundo. Então, essa foi minha dica de como você revestir caixas de papelão com tecido para organizar sua casa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, clique em gostei. Se você quiser saber mais, ver mais vídeos, se inscreva no meu canal, que eu vou continuar fazendo mais vídeos. E ainda agora eu tô com a obra da lavanderia, então vem vídeo da finalização da obra da lavanderia, como ficou ela organizada. E até o próximo vídeo, um beijão e tchau!